São inclusive do diagnóstico e diagnóstico por imagens. Para a gente falar mais sobre este assunto, está aqui no estúdio conosco o diretor administrativo do Proexames Diagnóstico, Dr. Mauro Cosme. Um bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia. Doutor, falando mais especificamente sobre esses avanços, né? A gente vê aí a tecnologia muito fortemente e cada vez mais avançando na área da saúde. Mas de que forma esse tipo de tecnologia tem contribuído também no diagnóstico por imagens nos últimos anos e como eles podem moldar esse cenário em 2025? Muito, né? O impacto da tecnologia é total, né? Eu tive um trauma craniano nos anos 60, era uma adivinhação para o médico o que Nossa, era. Hoje, se você esbarrar em alguém, bater um pouquinho a cabeça, você sim. faz uma tomografia que você vai ter um diagnóstico preciso, né? E uma coisa importante é que hoje está se discutindo a inteligência artificial, mas ela já está na medicina há algum tempo já, Aham. né? Então, muitas melhoras nos processos, na rapidez, na qualidade dos exames, ela já vem sendo introduzida, só que de maneira muito consciente e muito preocupada com tudo, né? Porque você tudo é software hoje em dia, né? Antigamente, bater um raio-x, você pegava uma placa de um filme sensível, batia o raio-x e você viu o que acontecia. Podia sair ruim, podia sair torto, você só ia ver depois que revelava o filme. Hoje ele é todo digital, então essa imagem vai para o computador, você pode corrigir depois, você pode aumentar a intensidade, diminuir a intensidade, então é tudo processado e a gente já vem usando, só que é um passinho de cada vez, porque você não pode ter erro, né? Você não pode lançar um equipamento novo que ele Claro. cometa erros. Então, a indústria, a indústria é representada por poucas empresas, porque é Uma muita qualificação tecnologia, muito é grande muito embarcada, né? investimento, né? Até liberar tem um Sim. trajeto muito grande que não pode ter falha. Você não ouve falar de um aparelho que deu laudo errado durante vários Uhum. anos e ninguém sabia. A gente sabe que às vezes isso acontece. O medicamento, por exemplo, né? Ele é lançado e depois descobre que ele tinha um Talvez uma efeito falha na fase de colateral. testes. É. Então, o que hoje a gente trabalha? A gente trabalha com gente, a gente é da área de serviço e, mais crítico ainda, a gente é da área de serviço de saúde, né? Que a pessoa vai falar Sim. precisando de alguma coisa para definir o Na qual a futuro margem de delas. erro pode significar a Então, vida da pessoa, né? exatamente. E aí você fica equilibrando tecnologia com trabalhar com gente, né? Então, hoje meu papel é muito mais esse daí, né? A gente avança na tecnologia, não pode se desatualizar, porque senão você fica... Uhum. hoje em dia se preocupa muito com a pessoa perder a oportunidade de ser beneficiada com o exame, com o tratamento, né? Claro. Então, a gente não pode deixar ela perder, já que ela chegou lá. Ela procurou um médico, o médico procurou um diagnóstico, então a nossa parte é não atrapalhar esse desenvolvimento dela, que pode eventualmente causar a morte ou pode causar um problema para o resto da vida dela, né? E E pode pensa... parecer coisas banais, um joelho, Uhum. que o diagnóstico não seja certo. Ela vai ter um problema no joelho para o resto da vida, não vai poder subir escada, não vai... Olha como afeta, né, a vida das Sem pessoas, né? dúvida, né? Bom, o senhor falou muito sobre essa tecnologia, né? Mas o trabalho, e a qualificação, a própria intuição, né? Do profissional médico, ela não é substituída por Não, esse tipo de não. tecnologia, né, doutor? Não, vou te dar um exemplo. Às vezes um médico está procurando, pelo sintoma do paciente, ele está procurando alguma coisa numa região da coluna, pede exame daquela coluna, que ele não vai pedir um exame do corpo inteiro. E na hora que você faz o exame, você detecta que pegou um pedacinho de outra região da coluna que tinha alguma coisa que preocupa. Então, essa é uma decisão na hora do médico que está lá e do técnico também, dar o alerta. Gente, o que estão procurando mais embaixo está mais em cima. Olha só. Então, você ainda tem decisões que
e vão depender de gente, né? Tomar decisão, seja desde a porta, desde a marcação, que você depende de gente, que essas máquinas vão se tornando caras, né? Por exemplo, tem máquinas lá que são de US$ 1.600.000. Você está falando de, não sei hoje se é 8, se é 9 milhões, a Sim. gente não sabe. Então, você tem que rentabilizar ela, você tem que Uhum. viabilizar, senão não dá para repor. E aí você fica para trás em tecnologia, né? E ela tem atualização o tempo todo. Como é muito a área de computador, vem um software novo, vem alguma coisa que antes era manual, agora é automático, isso agiliza o exame. Alguém que tinha que ficar 40 minutos numa máquina pode ficar 20. Então, você beneficia a pessoa, não ficar naquela posição tanto tempo. E na outra ponta, como é que a gente lida com a pessoa, que ela fique confortável, Sim, que seja menos traumático possível. claro. Ninguém está lá porque está feliz Sim. e foi fazer Foi dar uma voltinha naquele não, dia, né? não vai. Então, como é que a pessoa não se desgasta tanto? Como é que tem uma experiência que não seja tão traumática, Sim. que É o queira... acolhimento, né? A empatia, a É. sensibilidade de perceber que o outro está passando por um momento de dificuldade. E a gente tem que, do mesmo jeito que a gente lida com gente cliente, a gente lida gente colaborador. E a empatia não nasce em todo mundo. É. Tem as pessoas que ela já têm Precisa de uma empatia desde... preparação. Então, você tem que trabalhar muito. A gente é uma pessoa que está precisando da gente, não pode sair daqui sem ter um problema possível de se Sim, receber, de resolver aqui. claro. E, às vezes, as pessoas... isso não é da minha área, se eu procuro outra coisa. Não, gente... Onde começou, a gente tem que encaminhar para resolver o problema dele, né? Algumas pessoas ainda vão marcar exame pessoalmente. A gente detectou isso. Você tem Mesmo tendo à disposição o call serviço de marcação center, marcação. online. Então, o WhatsApp. Mas, então, a gente tem que receber essas pessoas, né? Eu não posso chegar lá e dizer, o senhor liga para o número, dá um número Sim. para ele que o senhor vai resolver seu problema. Não. A gente tem essa Essa experiência, pessoa às sente a vezes. credibilidade de estar pessoalmente, né? Doutor, ali falando sobre as tecnologias, né? O senhor citou a inteligência artificial, mas não só ela, né? Como é que todas essas estruturas elas estão integradas, interligadas, né? Para o diagnóstico por imagens e o que a gente pode esperar de inovação para o próximo ano? O senhor já está projetando alguma tecnologia específica na implantação desse diagnóstico por imagens? A gente está, o tempo todo procurando exames que deem diagnósticos mais precisos, né? E aí você, além de receber a máquina, você tem que treinar pessoas, né? Claro. Não adianta uma tecnologia nova. Muitas vezes esse treinamento não é feito nem na cidade, né? Tem que ir pra... Eventualmente, você tem que, às vezes, uma tecnologia nova que você precisa ir visitar onde está funcionando para ver se é adequado ao lugar que você mora. Não adianta você ouvir que essa máquina está funcionando muito bem na Alemanha se o clima é totalmente diferente Olha e as só. necessidades também. Então, você tem que ir adequando. Mas a gente vê como eu falei, são poucas empresas, eles também têm muita preocupação em quem está usando o equipamento dele use bem, porque vai dar um Isso é desgaste para know-how, a né? marca que Sim. ele não tem interesse, né? Então, existe uma parceria muito grande entre o fabricante, treinamento. Então, o treinamento é constante, a previsão, manutenção preventiva é constante, mas o que a gente vê? Exames mais precisos e num tempo menor, que há um desgaste do paciente. Antigamente, a tomografia era feita em 20 minutos, 30 minutos. Hoje, ele entra na máquina num sentido, já faz uma parte do exame e, na volta, ele já terminou o exame. Olha só. Então, isso é um conforto para o paciente. Menos tempo, exposição. Tudo, né? A quantidade de raios é menor, que é uma preocupação também. Claro. Qualquer exame que envolva raio-x são exames cumulativos. Então, quando a gente lida com uma população de 70, 80... E esses pacientes precisam fazer exames periódicos, isso. né? Então, você se preocupa. Mas o que preocupa mais a gente é o jovem, né? Alguém que começa a tomar uma dose de raio-x aos 17, 18, ele ao longo da vida pode somar uma carga muito grande. Olha só. E uma chance de desenvolver câncer.
Então, são exames que têm que ser muito bem indicados e alguns outros não tem tanto problema. Você pode fazer ultrassom quantas vezes você quiser, a própria ressonância, mas os exames que envolvem radiação ionizante, que a gente chama, Sim. preocupa muito esse cumulativo. Não dá para... Às vezes a pessoa tem a dor de cabeça, assim, não dá para bater uma chapa da cabeça. Sim. Não. Primeiro, que a gente não vai ver nada. Segundo, que está expondo sem a menor Desnecessariamente. necessidade, né? Sem um benefício, né, para este diagnóstico. Tem alguma área que está aí surgindo com uma maior tendência? O que o senhor acredita aí que vem com mais relevância para os próximos anos no que diz respeito ao diagnóstico por imagens? O que a gente está vendo esses computadores estão aprendendo a identificar lesões. Então, com o tempo, ele pode estar sugerindo para o médico que tal imagem, que ele chamasse atenção para tal imagem. Aham. Né? Tem um ponto máximo que seria o próprio máquina dar o laudo do exame. Mas isso pode ser que no futuro aconteça, mas sempre vai ter um médico modulando e se responsabilizando, né? No erro nós vamos Fazendo dizer o quê? uma validação Fazendo do a que validação. a tendência de indicação do laudo já redigido pela tecnologia, pela Mas ele informação. pode chamar atenção, né? Se alguma coisa fora do Um padrão em tal parâmetro. área. Ah, Aí o médico vai validar ou não. Pode ser que seja alguma coisa que não seja uma variação normal, que a gente considere normal do exame, né? Ou não, né? Ou de fato eu acho que vai ter que se aprofundar mais nisso daí. Pode até estar descobrindo. Outra coisa é o tamanho das lesões, né? Cada vez você descobre lesões menorzinhas no início de um câncer, no início de uma lesão. isso Então, faz diferença, doutor? muita, né? E outra coisa, a pessoa faz um exame hoje, se deu normal, ela sai comemorando e abandona o problema, né? E pode ser que lá já tivesse alguma coisa mudando muito lentamente e que a tecnologia daquele momento não detectasse ainda e vai passar batido e ele vai ficar tranquilo. A gente fala que exame, na área minha cardiológica, ele tem a normalidade é uma coisa relativa, né? Então você vai ver a história de gente que fez check-up hoje e infartou depois da manhã. Porque Essa evolução é muito rápida. não estava ao ponto de detecção do exame. Então tem muita responsabilidade quando você fala que o exame é normal, né? Com certeza, né? A gente tem passado aí, pelos últimos anos, né, um processo de, inclusive, surgimento de síndromes e situações que, como a própria Covid-19, que impactou o mundo inteiro, né? Como esse tipo de evento tem contribuído, inclusive, para a aceleração também do tipo de diagnóstico, mas da implantação de novos sistemas em saúde? A gente aprende com o tempo, né? E tende a que esse aprendizado não precisa de uma coisa que tipo Covid, que a gente teve que aprender um monte de coisa de uma vez só, né? E no espaço de Vacina, tempo... como é que trata, o que Isso. trata, né? Extremamente Então, curto. a gente... É uma coisa que é do pulmão, mas começava com diarreia. Isso. Quem ia com diarreia ao pronto atendimento era tratado para diarreia no início e ia embora. Nossa. Então, você tem que ir trazendo a tecnologia e o tempo todo você se preocupando com alguma variação nova. Correção de rumo. Correção de rumo. Então, a gente compara muito a aviação, né? Tá tudo bem até que cai um avião, daqui a pouco cai um igual. Então, tem alguma coisa errada aí, e aí você descobre que o defeito foi o mesmo, que é um defeito novo, e ninguém... Então, a medicina funciona muito assim, com medicamento, né? Uma pessoa teve um infarto com 20 anos. Você já tem um alerta, porque que ela teve um problema familiar, não é? Daqui a pouco outro, daqui a pouco outro. Você diz, alguma coisa nova está entrando aí que a gente não detectava antes. Então, a estatística na nossa área é muito importante. A gente é treinado para ver os defeitos e analisar os defeitos. Então, hoje a gente faz parte de uma qualificação que é de uma
agência nacional que qualifica a ONA. Então, o que cobra da gente é o seguinte: todo mundo tem problema e o que você faz com os seus problemas? Não vai dizer que não tem problema porque você não está vendo ou está escondendo. Se você tem problema, por que aconteceu? Como não vai acontecer a mesma coisa, do mesmo jeito, e ninguém tomou providência ou escondeu? Aí você tem que estimular pessoas a falar dos erros dela, né? Um técnico fez um exame Assumir, que não né? foi o ideal. E quando ele vier, a gente não vai criticar ele tanto, mas vai Sim. levantar e vai corrigir e fazer para não fazer de novo. Então, a pessoa não pode esconder erros e não pode esconder problemas. É dessa forma que a gente vai aprendendo, fazendo as correções necessárias e cada vez dando um diagnóstico, a precisão melhor diante daquilo que a própria saúde exige, né, doutor? O tempo todo é correção, pequenas correções, né? Você aí não precisa ter erros grandes para ter que fazer alguma coisa muito importante. Você vai corrigindo pequenos probleminhas e vendo por que aconteceu isso, como aconteceu. É falta de treinamento? É o equipamento que não está sendo bem usado? Você tem que ter um senso crítico o tempo todo, mas muito sem, primeiro ponto, ser punição, né? Sim. Quem fez, manda embora, aí você vai ter que treinar outra pessoa, vai ter que... Não pode ser esse terror, mas tem que ter responsabilidade, né? Eu não posso ter peninha de um piloto que o avião caiu por conivente falta com o erro, né? Então, não é conivência com o equilíbrio, erro. né? É isso. Doutor Mauro Cosme, muito obrigado pela sua gentileza aqui com a Rádio CBN Campo Grande. Muito obrigado a oportunidade. É um assunto que é bom falar e é bom divulgar, né? Não é um segredo que seja da área médica, não. Sem Muito obrigado. dúvida. A gente que agradece. Hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais, não saia daí.